E aí, abençoados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de artes. Hoje nós falamos aí com a turma do 6º ano do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom, pessoal, em nossas aulas anteriores, aí no capítulo 3, certo? Nós falamos sobre arte e vida comum. Falamos também sobre a arte da Caleidos, companhia de dança, e falamos sobre o espetáculo aí, Ares Familiares, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de artes, falando sobre Por Dentro da Dança, aí no ponto 3 na nossa página 108, certo? Então peço que você pegue o seu livro Telares do 6º ano, abra aí na página 108, para que a gente possa dar então continuidade à nossa aula de artes, certo? E não esquece, se você não está inscrito em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá um joinha aí em nosso vídeo. Bom, vamos lá então, pessoal, arte e vida em comum, certo? E aí vocês observam, eu peço que vocês observem logo de início aí, essa imagem aí que mostra aí a arte da Caleidos, companhia de dança, certo? São cenas do espetáculo aí, Ares Familiares. Então peço que vocês observem com muita atenção essas 3 imagens aí, né? Bom, nós já vimos nas aulas anteriores que nós passamos a maior parte do nosso dia rodeado de pessoas. Sejam pessoas da nossa família, sejam amigos, sejam professores, outras pessoas do nosso convívio diário. E em muitos momentos do nosso dia a dia, nós interagimos com essas pessoas por meio de movimentos corporais. Acenando, dando legal, abraçando, vários outros movimentos corporais que a gente realiza no nosso dia a dia, né? Nós fazemos movimentos específicos, dependendo da situação, dependendo do lugar, né? Às vezes a gente se movimenta de forma automática, de maneira automática, né? Para realizar alguma tarefa do dia a dia, ou até mesmo para nos deslocarmos de um local para outro, às vezes também de modo consciente, prestando atenção aos movimentos que a gente está realizando, como por exemplo, quando a gente está dançando. Quando a gente está fazendo um número de dança, a gente está dançando um forró, a gente está dançando um rap, a gente está dançando um funk, a gente vai realizando os movimentos conscientes. A gente sabe que passo é que a gente vai estar fazendo, a gente está prestando atenção nos movimentos que nós estamos realizando, né? A partir do som de uma música, ou até mesmo nós nos expressamos corporalmente aí a partir de alguma emoção. Né, demonstrando alegria, demonstrando tristeza, demonstrando medo, demonstrando indagação, né? E aí nessas cenas aí do espetáculo Ares Familiares, nós estamos vivendo aí algumas situações que é comum no nosso dia a dia. E aí eu quero que vocês observem aí, tentem identificar o que vocês veem nessas imagens aí. Dá para identificar que tipo de situação está acontecendo aí, o que as pessoas estão fazendo? Que tipo de arte é essa? Será que essa arte aí é dança? Será que é teatro? Né? O que será que está sendo apresentado aí nessa imagem aí, nesse espetáculo Ares Familiares? Vocês já viram algum espetáculo de dança? Como foi esse espetáculo? Vocês já participaram de algum número de dança? Será que nós nos relacionamos com as pessoas a partir das expressões do nosso corpo, por meio do nosso corpo? Será que tem como a gente estar se comunicando com as pessoas, utilizando, em vez da fala, utilizando o corpo como movimento, para passar uma mensagem, para transmitir um sentimento a partir da expressão corporal? Será que isso é possível? Bom, nós temos aí uma outra imagem que representa aí o cartaz do espetáculo Ares Familiares, da companhia de dança Caleidos, né? Aí em 2009, esse é um cartaz de divulgação aí desse espetáculo. E observem as imagens que estão nesse cartaz, né? O espetáculo Ares Familiares, pessoal, ele é dirigido por Isabel Marques e Fábio Brasil, e ele estreou no ano de 2009 e é uma criação aí da companhia de dança Caleidos, né? Da cidade de São Paulo. Nós observamos aí diversas cenas já do espetáculo, né? As imagens anteriores, algumas cenas aí do espetáculo Ares Familiares. Nesse cartaz nós estamos vendo aí outras imagens também e o título Ares Familiares, né? E dá para ter ideia do que se trata esse espetáculo? Pelas imagens e pelo tema Ares Familiares. Nós podemos associar, na verdade, pessoal, o cartaz a um álbum de família. Observe que no cartaz nós temos aí famílias, amigos reunidos em casamentos, né, em confraternizações de aniversário, almoço em família, em diversas situações, batizado, formatura, né? Então aí nós temos aí a publicação
de fotografias, né, de alguns eventos, de algumas situações diversas, que pode estar relacionada também às publicações que nós costumamos fazer em nossas redes sociais hoje, né? São fotos registradas em redes sociais de situações diversas que nós costumamos também estar, de certa forma, ali registrando aqueles momentos. Então, em áreas familiares, situações comuns do nosso cotidiano, das famílias, elas são recriadas na linguagem da dança, né? A pose para a fotografia, como aquelas que você observou, que você está, na verdade, observando, que você observou anteriormente, e as que você está observando no cartaz, são momentos de refeições, trocas de carinho entre as pessoas, são momentos de discussões, confraternizações, né? Reuniões. Então a gente observa nesse cartaz aí justamente imagens de ocasiões especiais, mas nas primeiras imagens que nós mostramos para vocês aí, o que tinha ali? Nós tínhamos ali troca de carinhos, que é comum com os amigos, que é comum com os familiares, certo? A gente viu ali pessoas em momentos de discussão, pessoas em momento de uma refeição. Então são cenas do cotidiano que o grupo Kaleidos, ele recriou, na verdade, para a linguagem da dança. Então eles utilizam movimentos do dia a dia, que nós realizamos no nosso dia a dia, para criar um número de dança, certo? E aí nós vamos falar agora na página 108, por dentro da dança. Bom, pessoal, para criar ou para dançar uma coreografia, é preciso conhecer o corpo e os seus movimentos. Nós estamos observando aí a imagem de duas crianças, que vocês têm aí no livro de vocês também, e elas estão se expressando, né? O corpo comunica o tempo todo. Nosso corpo, pessoal, ele está se comunicando o tempo todo, certo? E nessas imagens aí dá para a gente perceber, mais ou menos nessa sessão aqui, nós vamos estar estudando alguns aspectos do corpo humano, né? Alguns elementos dos movimentos corporais. E vocês já repararam aí que apenas com movimentos e gestos, ou seja, com a linguagem corporal, nós podemos expressar ideias e sentimentos? Observando essa imagem que vocês têm aí, que ideia ou que sentimento essas crianças estão expressando? Dá para a gente ter noção mais ou menos do que a menina está expressando, do que o menino está expressando apenas com esse movimento corporal? Existe alguma ideia, algum sentimento sendo transmitido nessas imagens? Você conseguiu identificar como você chegou a essa conclusão? Bom, se a gente prestar atenção nas duas imagens, nós vamos perceber que apesar das crianças realizarem movimentos e posturas corporais de formas diferentes, porque elas não estão realizando a mesma postura, certo? É possível entender que elas expressam o mesmo sentimento. O movimento que elas realizam é diferente, não está igual, não está idêntico, mas o sentimento que elas estão expressando aí é o mesmo, que é o sentimento de quê? De dúvida. Então eles estão com dúvida. Certo? Então, a gente vai vendo aqui, eu vou comentando, vocês vão observando aí esse vídeo aí, que mostra aí o espetáculo aí, Ares Familiares, certo? Ou seja, observando nesse vídeo, o que a gente percebe? Que cada um tem um jeito de se expressar com o corpo. Observando essas imagens do vídeo, observando a imagem anterior que nós mostramos para vocês aí, né, da menina e do menino, expressando o sentimento aí de dúvida, a gente percebe que cada pessoa, ela tem uma forma diferente de se expressar com o corpo. Mesmo que os gestos, que os movimentos sejam parecidos, eles nunca são completamente iguais. Isso acontece, pessoal, porque cada um tem um corpo e cada corpo se movimenta de maneira diferente. O corpo comunica o tempo todo. O nosso corpo está se comunicando a todo momento. Você já reparou que apenas com movimentos e gestos, ou seja, com a linguagem corporal, então nós podemos expressar essas ideias e sentimentos? Observando aí esse vídeo aí, vocês percebem, vocês identificam aí algumas ideias, alguns movimentos que estão sendo expressados a partir dessa dança, Ares Familiares, desse espetáculo.
Na primeira foto, pessoal, por exemplo, a menina ela parece indicar que não entendeu direito alguma coisa, mas dá o caso por encerrado. Na segunda imagem, o menino também indica dúvidas sobre algo, mas parece ainda pensativo, né? Como se considerasse ainda alguma hipótese. Ele não concluiu ainda o seu pensamento. Então a gente percebe aí que não há algo fechado. O menino ainda apresenta dúvida, mas ele não concluiu, né? Ele parece ainda que está pensando naquilo. Já a menina, ela conclui, ela finaliza, ela encerra o pensamento dela. Ela está com dúvida e vai permanecer com dúvida. Observem como a gente tem formas diferentes de estar se expressando, certo? Então, quem já observou com atenção, por exemplo, os movimentos de uma ou mais pessoas? Os movimentos das pessoas que convivem com você no seu dia a dia, dos seus amigos, dos seus familiares. Você já prestou atenção nos movimentos que eles realizam? Esses movimentos, eles são iguais ou são diferentes que os seus movimentos? Alguém da sua família já chamou a sua atenção pelo jeito de você sentar? Às vezes a gente senta sem postura, né? A gente senta, na verdade, tem gente que deita na cadeira, no sofá, em vez de sentar. Até na escola a gente vê alunos sentando de forma incorreta, e às vezes a gente até reclama dentro da sala de aula, pede para que vocês sentem de forma correta. Primeiro por questão de postura, certo? Você tem que sentar de forma correta para não prejudicar a sua coluna. A sua postura em andar também vai ser influenciada pela forma como você senta, certo? Tudo isso vai influenciar na sua postura. Então é comum que na nossa casa, a nossa mãe, o nosso avô, qualquer pessoa da nossa casa reclame às vezes sobre a nossa postura de se sentar, né? E alguma atividade cotidiana que nós realizamos, por exemplo, na qual a gente precisa realizar um movimento de forma diferente, existe alguma atividade que você realiza no seu dia a dia e que você tem que realizar diversos movimentos que são diferentes? Quais seriam essas atividades? Pensem nessas atividades aí que depois a gente vai estar cobrando para vocês lá em nossa atividade, né? Pessoas de diferentes idades, será que elas se movimentam de formas iguais ou diferentes? Uma criança, por exemplo, ela se movimenta da mesma forma que um adolescente? Um adolescente se movimenta da mesma forma que um idoso? Será que existem movimentos diferentes para as crianças, para os adultos e para os idosos? Ou elas se movimentam de formas iguais? Pense nisso também. Bom, e aí falando sobre a diversidade corporal e a criatividade. Bom, a diversidade corporal, pessoal, é o que permite que sejam criadas variedades de movimentos e de ritmos, certo? Inspirados aí à criatividade e favorecendo a criação artística. Todo corpo, ele é capaz de expressar e de criar movimentos que podem variar, certo? Ou seja, todo mundo pode dançar, independentemente do tipo de corpo que tem. Vocês já devem ter assistido aquele quadro que tem aí no Domingão do Hulk, que já teve no Domingão do Faustão, certo? Que é a Dança dos Famosos. E a gente já viu naquele quadro ali diversas pessoas de diversos portes físicos, por exemplo, dançando. A gente já viu jovens, a gente já viu pessoas de idade mais avançada, mostrando que os idosos também podem e devem dançar. A gente já viu aí pessoas magras, pessoas obesas dançando, porque todos podem dançar, independente de como seja o seu corpo, independente do tipo de corpo que você tenha, todos nós podemos dançar. Então o corpo ele é capaz de expressar e de criar movimentos que podem virar dança. Todos os movimentos que nós realizamos no nosso dia a dia, e a gente pode até criar movimentos, e esses movimentos podem ser sincronizados e virar uma dança, certo? Observe que as pessoas que estão à sua volta, nesse momento aí, em sua família, por alguns minutos, parem para observar essas pessoas. Perceba como alguns gestos e alguns movimentos que eles realizam dentro de casa, aí na sua casa, no seu convívio. Observe como eles caminham, como é que a sua mãe, que seu tio, que a sua avó, seu irmão, como é que eles caminham. Observe a forma deles sentarem na cadeira, deles falarem ao telefone. Esses movimentos, pessoal, eles se tornam muito particulares dependendo de quem realiza. Cada movimento que a gente faz, realiza. Preste atenção, por exemplo,
Quando a gente está em sala de aula, cada professor tem uma forma de se movimentar dentro da sala de aula. Observe que tem professores que dão aula sentado. Eles explicam o assunto sentado. Tem professores que encostam e sentam praticamente na mesa, dando aula, mas ficam parados. Tem professores que ficam circulando de um lado para o outro. Eu sou um desses, que ficam circulando de um lado para o outro, que gesticula muito com as mãos, movimenta muito as mãos, né? Então, cada professor tem uma forma de se movimentar dentro da sala de aula, né? Então, esses movimentos, eles são muito particulares. Isso ocorre por quê? Porque cada corpo, ele é único. Daí, então, a importância de nós conhecermos o nosso corpo e nós sabermos do que ele é capaz, dos movimentos que nós podemos realizar. É todo movimento que o meu corpo é capaz de realizar, professor? Não. Mas isso vai depender de quê? Da prática. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldades em agachar. Tem pessoas que têm dificuldade em se alongar. Mas isso é o que? A partir dos movimentos que você já está acostumado a realizar no seu dia a dia. Isso pode ser melhorado, sim. Se eu tenho dificuldade de abaixar, a gente vai, por exemplo, para a academia, até mesmo nas aulas de educação física, algumas atividades que o professor de educação física faz, ou que é para fazer lá na academia, por exemplo, a gente não consegue fazer porque a gente não tem ainda aquela elasticidade, porque nós não estamos acostumados, habituados a realizar certos movimentos com o nosso corpo. E aí a gente vê, por exemplo, algumas pessoas idosas se agacham com uma facilidade enorme, e a gente vê alguns jovens que não conseguem se abaixar, que não conseguem fazer uma flexão, que não conseguem tocar, por exemplo, os pés com o dedo sem curvar a coluna. Por quê? Porque cada corpo tem, de certa forma, os seus movimentos habituais. Se eu estou habituado a fazer certo movimento, a fazer agachamento, a me estirar, a esticar o meu corpo, eu vou ter uma flexibilidade maior. Eu vou poder realizar diversos movimentos. Já se eu sou sedentário, se eu não pratico uma atividade esportiva, se eu não movimento muito, se eu sou sedentário, eu fico mais tempo sentado em casa, deitado, assistindo televisão, no celular sentado, eu não vou ter toda essa flexibilidade com o meu corpo. Então é por isso que é importante a gente conhecer o nosso corpo, para saber capazes de realizar, certo? Então, quando nós conseguimos nos esticar, nos dobrar, torcer, correr, por exemplo, tudo isso vai nos facilitar a realizar diversos movimentos. Ou seja, em outras palavras, nós devemos aprender a conhecer as possibilidades e as limitações do nosso corpo. Até onde eu posso ir, né? Até que movimento eu posso estar realizando, certo? Aí nós temos uma imagem que vocês têm aí na página 109, que é dançarinas aí durante o espetáculo Brasil Brasileiro, né, da Companhia de Dança Inclusiva Corpo em Movimento, uma imagem de 2016. Esse grupo ele é formado por artistas dançarinos com ou sem deficiência, que buscam aí mostrar que a dança é para todos. Não é porque eu tenho uma deficiência física, uma deficiência mental, uma deficiência auditiva, certo? Uma deficiência visual que eu não sou capaz de dançar. Toda e qualquer pessoa pode e deve dançar, certo? E esse espetáculo aí, Corpo em Movimento, a dança inclusiva Corpo em Movimento, ele é justamente para isso, para mostrar que todos nós somos capazes de dançar, que a dança é para todos. Aí a gente vê uma cadeirante e a gente observa que a parceira dela, que está lá praticamente nas costas delas, em cima das costas dela, ela não tem nenhuma deficiência. Então esse grupo de dança ele não é formado só por deficientes, certo? Nós temos pessoas com e sem deficiência fazendo parte desse espetáculo aí, Dança Inclusiva, certo? Aí a gente tem mais umas cenas aí desse espetáculo, Danças Inclusiva, certo? Vocês estão vendo aí esse vídeo aí que mostra aí cenas desse espetáculo. Bom, e além da deficiência motora, pessoal, que pode influenciar na realização de alguns movimentos corporais, existem outros tipos de deficiência, como a deficiência visual, a auditiva, a mental, a intelectual, certo? E no Brasil, segundo o censo demográfico realizado em 2010, cerca de 24% da população ela possui algum tipo de deficiência,
seja ela auditiva, seja mental, seja deficiência visual, mas 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. E aí, para garantir os direitos e deveres em condições de igualdade a essas pessoas com deficiência, a fim de protegê-las contra qualquer tipo de discriminação, foi criado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146/2015, certo? No entanto, também é dever de todos nós, não só do Estado, certo? De todos nós promover o respeito pela diversidade e a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Respeitar os direitos dos deficientes, respeitar os deveres e direitos de todos eles também é uma responsabilidade nossa enquanto cidadão. E nunca, jamais discriminar qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência. Todos nós temos os mesmos direitos. Se nós temos direito de andar, de ir e vir, essas pessoas que apresentam uma ou outra deficiência também têm esse mesmo direito. Se nós temos direito de dançar, essas pessoas também têm esse direito. Se nós temos direito de frequentar uma festa, um clube, essas pessoas também têm o mesmo direito. A deficiência, ela pode trazer alguma limitação, lógico. Toda e qualquer deficiência vai limitar você a fazer algo, mas não vai lhe impossibilitar de fazer. Ela vai limitar, ou seja, eu não vou poder, um cadeirante, por exemplo, não vai poder fazer os mesmos movimentos corporais que uma pessoa sem deficiência vai fazer. Mas isso não impede dele dançar. Ele vai dançar da mesma forma. Ele não vai poder fazer os mesmos movimentos, mas ele vai conseguir realizar um número de dança sim. Por que não? Certo? E a exemplo nós estamos vendo justamente aí esse espetáculo aí, dança inclusiva, corpo em movimento. Certo, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, falando aí um pouco mais por dentro da dança. Certo? Na nossa próxima aula, nós vamos falar aí sobre a consciência corporal. Certo? Então, ficamos por aqui. Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.